Muito bem, irmãos, hoje nós estamos então começando uma nova série de mensagens. Durante todo o mês de janeiro, fevereiro, nós vamos estar pensando na importância de produzirmos frutos para o Senhor, com todas as áreas da nossa vida, a serviço de Deus, sendo bem-sucedida, produzindo frutos, trazendo pessoas para o reino de Cristo. Vamos estar usando muitas figuras de frutas, verduras. Temos aqui muitas frutas, estão à disposição depois do culto, vocês podem se servir à vontade. As da mesa não, porque são da Margarida, mas as outras todas estão à disposição. Lá em casa o que não falta é fruta artificial e outros ornamentos de encontro de casais com Cristo, porque nós tivemos vários encontros de casais aqui no Rio, em outras igrejas, antes de virmos para o Rio, e ficamos acumulando aí muitas coisas, então essas frutas lembram esses encontros que nós tivemos. Pois bem, temos algumas coisas muito importantes para falar durante esses 2 meses sobre frutificar para o Senhor. Primeira mensagem vai mostrar que nós só frutificamos se estivermos em profunda comunhão com o Senhor Jesus. Frutificar, obviamente, todos sabemos, mas vale frisar, é dar frutos, apresentar resultados, produzir lucro. E essa é uma temática bem atual, porque hoje em dia se fala muito de grandes safras. Eu estive pesquisando no Google e veio aí, inclusive, filmes, vídeos, e não trouxe para não tomar muito tempo com isso, mas no ano passado tivemos uma das maiores safras, historicamente falando, de uvas aqui em nosso país, e também de soja, grandes safras. Nós temos no âmbito das grandes empresas essas expressões, cultura de resultados. Empresário que queira realmente ter frutos, ter resultados, grandes resultados, ele precisa cultivar esse espírito na sua empresa, uma cultura de resultados, tudo voltado para metas específicas, resultados e gestão de resultados na mesma linha de pensamento, trazendo isso para a vida cristã. Do ponto de vista espiritual, será que nós temos uma grande safra? Será que nós temos uma cultura de resultados, uma gestão de resultados? Certamente nós podemos fazer ainda melhor, porque nós temos recursos espirituais para isso. Basta lembrar que esses resultados são produzidos pela nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o que implica também dizer que é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. Todo o poder de Deus nos capacita para produzir resultados, para produzir frutos. Dar frutos na Bíblia, vamos ver algumas de muitas passagens. Eu tive que selecionar para não me alongar. Salmo 1, que foi lido aí no começo do culto, onde se faz uma comparação, contraste entre o justo e o ímpio. O justo no Velho Testamento, em algumas passagens do Novo Testamento, equivale a dizer o cristão, o crente no Senhor Jesus Cristo. Não é justo apenas nos pagamentos, no modo de agir com as pessoas, é justo aos olhos de Deus, revestido da justiça de Cristo Jesus. Então, o justo, diz o Salmo, é como uma árvore plantada à margem do rio e que dá seu fruto no tempo certo. O ímpio, porém, em contraste, é como a palha levada pelo vento. Então, da perspectiva de Deus, a pessoa que não tem Cristo, mesmo sendo inteligente, mesmo tendo sucesso profissional, mesmo sendo da alta sociedade, ele não é frutífero aos olhos de Deus. Ele é seco, ele é vazio, espiritualmente falando, em termos de resultados para o reino de Deus. O justo, porém, é plantado junto à corrente das águas. Claro que
nos lembramos de Jesus como a fonte da água da vida. Claro que falamos desse rio de águas como leitura da Bíblia, como oração, como adoração, recursos espirituais que nos fazem produzir frutos. Então, João Batista pregava produzir frutos dignos de arrependimento. Escribas e fariseus, que a Bíblia diz que eram geralmente hipócritas, fingidos, uma fachada de religião, mas não tinham vida com Jesus e com Deus. Quando eles vieram ao local do batismo de João Batista, sabendo de sua hipocrisia, de falta de frutos na sua vida, sendo o seu batismo um batismo de arrependimento, lhes disse isto: produzam frutos que sejam correspondentes, que sejam dignos de confissão de fé e de arrependimento. O próprio Jesus muitas vezes falou sobre produzir fruto. Ele disse: cuidado com os falsos profetas, vocês os identificarão por seus frutos. Árvore boa produz frutos bons, e árvore ruim produz frutos ruins. Mais à frente ele vai dizer: pelos frutos se conhece a árvore. Então, irmãos, nós vamos ser conhecidos como autênticos pregadores do Evangelho, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, pelos frutos que nós produzimos. É pelos frutos que se conhece a árvore. Se somos santificados, se somos bons crentes, essa árvore boa não pode produzir maus frutos, mas se formos maus, não adianta, não vamos produzir bons frutos para o Senhor Jesus. João capítulo 15 é o nosso texto básico nesta mensagem. É a parábola da videira e dos ramos que produzem frutos ou não. Eu vou ler nessa versão, Bíblia, nova versão transformadora. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, e ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória para o meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi
Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Preciosas palavras ditas pelo Senhor Jesus naquela noite em que ele foi traído e que nós vamos lembrar ao celebrar a nossa ceia daqui a pouco. No Novo Testamento, ou melhor, no Velho Testamento, Israel é a vinha que Deus plantou, mas que infelizmente, ao contrário do que Deus esperava, produziu uvas bravas ou uvas amargas. Israel falhou em cumprir a missão que Deus deu a Israel desde os tempos de Abraão. Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Então Deus, segundo Isaías capítulo 5, trouxe do Egito como que uma semente, plantou a sua vinha na Palestina, cuidou todos aqueles cuidados agrícolas, falando figurativamente, e esperava que a sua vinha produzisse uvas boas. Mas Israel, com a sua idolatria, com os seus pecados, com o seu distanciamento de Deus, produziu uvas bravas e não uvas boas. No Novo Testamento, na passagem que lemos, principalmente, Jesus é a videira verdadeira. O Pai, como no Velho Testamento, ainda é o agricultor. E os cristãos, a sua igreja, são os ramos que devem produzir frutos. Os ramos só dão frutos quando na videira ou em comunhão com o Senhor Jesus. Nesta passagem, como nós percebemos, eu dei uma certa ênfase sempre que li a conjugação do verbo permanecer. Várias vezes nestes versículos aí indicados aparece a palavra permanecer, enfatizando que é preciso permanecer em Cristo, permanecer na sua palavra, permanecer em íntima comunhão com o Senhor Jesus. Numa outra passagem ou numa outra mensagem, nós vamos trocar miúdos a respeito deste assunto. Mas por aqui nós já destacamos que sem estar em comunhão íntima com o Senhor Jesus, nós não produzimos frutos, porque, como ele disse, sem mim nada podeis fazer. Permanecer aqui tem o sentido, então, de comunhão íntima com o Senhor Jesus e também, como vimos no texto, obediência. Se obedecerdes às minhas palavras, assim vocês permanecerão na videira, disse Jesus. E isso é algo muito sério, irmãos, porque vimos no texto, aí estão os versículos indicados, ramos sem frutos são cortados. O que isso pode significar? Ser cortado, perder a comunhão, a ligação com o Senhor Jesus. Não vou entrar no detalhe de você estar na videira, mas aí você relaxa na vida espiritual, então você é cortado da videira, você perde a salvação. Não é por aí, mas é um outro capítulo da teologia. Acho que nós entendemos, o que queremos destacar é que precisamos estar em comunhão íntima, precisamos estar conectados ao caule desta videira que é Jesus, se nós queremos receber a seiva da vida e produzir frutos. Ramos com frutos são limpos para que produzam ainda mais frutos. Os agricultores sabem disso muito bem, principalmente os que cultivam certas plantas, como a videira, sabem que é preciso podar. E nesse momento eu me lembro, a Márcia sempre lembra disso da sua adolescência, que foi quando eu a conheci, né? Um tempinho, não muito. A mãe dela, minha sogra muito querida, dona Celina Sattler, tinha um quintal e gostava muito de cultivar roseiras. E um belo dia, a Márcia se levanta, chega no quintal e só vê toco de roseira. E ela fica assustada: mas o que aconteceu com as roseiras, mamãe? E ela falou: filha, tem que podar.
senão elas não vão produzir mais essas belas rosas que nós costumamos ter. Videira também tem um certo tempo, estações do ano em que ela tem que ser podada. Faz pena cortar, a gente pensa que está matando a árvore, mas a Bíblia diz que Deus nos poda, justamente porque nós somos frutíferos. Aquele que tem frutos, aquele que produza frutos, o Senhor poda, o Senhor limpa, podando ou tirando qualquer erva daninha que se aloje ali na planta. Então, será que o Senhor está nos podando de alguma maneira, limpando a nossa vida? Em que nós precisamos ser podados ou limpos para produzir mais frutos ainda para o Senhor? E é isto que glorifica a Deus, conforme o verso 8 diz: nisto é glorificado o meu Pai, disse Jesus, em que deis muito fruto. De que maneira, irmãos, nós vamos glorificar a Deus? Levantando as mãos e gritando aleluia durante cultos? Pode ser uma forma de adorar e glorificar a Deus, se for espontâneo e sincero e não formal, ensaiado, para chamar a atenção para si. Se for uma explosão de sincera gratidão e admiração a Deus, então, claro que glorificamos a Deus dessa forma, mas é, sobretudo, produzindo frutos, que nós vamos glorificar o nosso Pai, segundo as palavras de Jesus. Que frutos? De que frutos nós estamos falando? Esse Philip Keller, que por muitos anos trabalhou com videiras, com vindimas e etc., ele escreveu um livro analisando com detalhes esta parábola da videira, e ele disse, entre outras muitas coisas, que os frutos é a manifestação exterior da transformação de vida que o Senhor produz em nosso interior. Em outras palavras, temos aqui fé e obras. A fé é uma experiência interior, mas se a fé é genuína, se a fé é verdadeira, escreveu Tiago, ela necessariamente produz obras, frutos. A fé sem as obras, escreveu este apóstolo, é morta. É só intelectual, é só informação. Mas a fé verdadeira, ela é transformadora. E uma vez transformados, nós produzimos frutos em obras para o Senhor. Isso tem que ver com caráter, tem que ver com testemunho, como nesta passagem de Paulo aos Filipenses. Que vocês sejam cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Lembrando a parábola da videira, a justiça de Cristo vem ali por dentro do caule, o que nós chamamos seiva, chega aos galhos, traz vida aos galhos, folhas bonitas e frutos preciosos. No caso, o fruto da justiça, que tem que ver com todo um caráter verdadeiramente cristão. Que vocês sejam cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Uma das nossas mensagens mais à frente vai ser justamente sobre fruto do testemunho, a nossa vida perante o mundo, o tipo de vida cristã que nós mostramos ao mundo. Uma outra espécie de fruto, ou uma outra maneira de interpretar esse fruto para o Senhor é através da multiplicação. Caráter, testemunho, a multiplicação através da evangelização. Toda fruta, espero não estar falando algo contra a ciência, mas eu tenho a impressão que toda fruta tem semente. A uva tem uma sementinha muito pequenininha, o abacate tem uma grande semente, mas a fruta tem uma forma, tem em si o potencial para reprodução. Nós, como frutos do Senhor Jesus, nós temos o potencial para reprodução.
Os campos, disse Jesus aos seus discípulos, estão maduros para a colheita. Os que colhem ajuntam as pessoas que passam a ter a vida eterna. Essa versão transformadora, um pouquinho diferente daquela que os irmãos devem ter em mente. Os campos estão brancos para a ceifa, diz a outra versão. Os que colhem ajuntam em celeiros as almas que são salvas pela pregação do Evangelho. Também vamos ter uma mensagem, e eu quero dar grande ênfase também a esta mensagem, com algumas sugestões práticas, inclusive, sobre como nós podemos evangelizar, como nós podemos frutificar nesse sentido de nos multiplicarmos, levarmos pessoas ao Senhor Jesus. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, disse Jesus, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Estas palavras de Jesus, falando a respeito do fruto que os seus talmidim darão na vida, são palavras estimulantes para nós. Ele diz: eu escolhi vocês para que vocês frutifiquem. E vocês frutificando, tudo o que pedirem ao Pai, Ele concederá. Que fruto é esse? O que é dar fruto como um discípulo, como um talmide de Jesus? Dar fruto significa amar. Frutificar é amar. Nós temos frutificado, irmãos? Pergunta que eu deixo para cada um de vocês refletirem durante a semana, e domingo que vem a gente continua. Nós temos frutificado nos dois sentidos mostrados: caráter, chamado fruto do Espírito, nosso testemunho perante o mundo, qualidade de nossa vida, nosso exemplo, nossa inspiração. Começamos por aí, para depois então termos o direito de produzir os frutos da multiplicação através da evangelização. Temos frutificado. Entendemos que para frutificar precisamos estar em comunhão com o Senhor Jesus e a sua igreja. Como eu disse, vamos falar mais detalhadamente sobre isso depois, mas ainda estamos bem no começo do ano. Aqueles propósitos que às vezes não duram nem até o final do ano. Escrevemos sobre isso no boletim de hoje. Se você ainda não leu, leia depois. O relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus. Tenha no seu coração o propósito e leve a sério, não só em janeiro, mas durante todo o ano, senão durante todo o restante da sua vida. Tomar um tempo para a leitura da Bíblia, tomar um tempo para a oração, priorizar o culto da igreja do Senhor Jesus e a comunhão com seus irmãos. De preferência, além da Bíblia, ler também alguma literatura evangélica, cristã, que inspire você à santidade, ao avivamento pessoal e que o prepare melhor para a evangelização. Frutificar, precisamos estar em comunhão íntima com o Senhor Jesus e a sua igreja. Que frutos podem ser vistos em nossa vida presentemente? Se estamos aqui é porque nós somos cristãos, nós amamos a igreja, nós temos fé, certamente temos produzido frutos. Nos alegremos com estes frutos. Jesus, ao falar disso, acrescentou: eu estou dizendo estas coisas a vocês para que a minha alegria esteja completa em vocês. Então, nós, sabendo destas coisas e caminhando
Na prática destas coisas, nós vamos ter maior alegria. Alegremos-nos com o que já alcançamos. Mas certamente nós podemos ser ainda mais frutíferos. E como diz a parábola, aquele que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. E por fim, o que precisa ser podado em nossa vida para que produzamos mais e melhores frutos? Agora é muito pessoal, muito íntimo, muito de reconhecimento. Quais são os pontos fracos? Quais são as ervas daninhas que estão aí tolhendo a produção de mais frutos? Qual é a parte da sua vida que precisa ser podada pelo Senhor? Às vezes Ele nos poda através de uma perda qualquer, de um sofrimento, para que a gente se conscientize de que a coisa mais importante é o Senhor na nossa vida. Que não vale a pena permitir certos defeitos de caráter, temperamento, atitudes, seja no lar, com a família, com a esposa, com o marido, seja no trabalho, seja na escola, com colegas, sejam pecados íntimos, pessoais, ocultos. Peçamos ao Senhor para dar uma poda nessa árvore que somos nós, a limpar a nossa vida, o que equivale a nos santificar, nos revestir mais do poder do Espírito Santo, para que nós sejamos ainda mais frutíferos. Nós continuaremos nesse mesmo pensamento no próximo domingo, falando sobre a importância da leitura da Bíblia e como nós podemos estudá-la melhor, refletir melhor sobre os seus ensinos e colocá-la em prática, porque nós precisamos deste adubo, usando ainda a figura da árvore que precisa ser adubada para produzir melhor. Frutificar somente com o adubo da palavra de Deus, seja ela estudada individualmente, seja ela ouvida nas pregações. Que Deus nos abençoe. Equipe de